E esse, servidor, é o fundamento do mindset de crescimento. Abraçar os problemas, abraçar os desafios, curtir o processo, curtir a jornada. E tu quer saber como realmente tu vai conseguir substituir aí um mindset fixo por um mindset de crescimento? Vou te ensinar agora. Pega papel e caneta na mão aí que tu vai ficar especialista em substituir crença limitante. Vamos lá. Como eu disse, para tu sair do mindset fixo, para tu ir para o mindset de crescimento, tu precisa superar crenças limitantes. Isso mesmo. Teu mindset fixo, ele representa alguma limitação que tu tem aí dentro da configuração da tua mente. E o que tu vai fazer? Tu precisa, primeira coisa, listar quais são as tuas crenças limitantes. Então tu vai fazer isso agora. Pega papel e caneta e já lista agora. Mas não bota qualquer coisa assim, eu não gosto, sei lá, eu tenho medo de... Nem sei te dizer, eu sou muito medroso. Isso é uma crença muito genérica. Bota específico, servidor. Por exemplo, eu anotei umas aqui, tá no note, só para não me perder. Vamos lá. Busca ser específico assim, ó. Tenho medo de aprender tal coisa nova. Sei lá, uma matéria nova, sei lá, uma atividade nova no trabalho. Por exemplo, se tu precisa fazer determinado... Tu trabalha só com documentos do Word, sei lá, aí no teu serviço público. E alguém vai passar uma atribuição para ti, uma pessoa saiu de férias, tu vai precisar assumir essa atividade e é com planilhas. Então tu pode dizer assim, ó, tenho medo de aprender a usar planilhas. Beleza? Um medo bem específico, show? Não consigo aprender matemática. Esse é outro. Não confio em mim mesmo. Essa é um pouquinho mais profunda, mas assim que funciona. Não confio em mim mesmo. Essa é outra crença limitante. Tenho medo de falar em público. Também outra crença limitante. Várias crenças limitantes. Anota aí. Vai listando todas que tu tens. Agora tu vai escolher uma crença para tu mudar. Sim, servidor, vai ser que nem subir escada. É um passo de cada vez. Tu vai escolher uma crença. Se tu não der nenhum passo, tu não sai do lugar. Se tu der 2 passos, talvez tu até consiga. Mas pode ser muito arriscado, pode ser que tu perca o equilíbrio e caia. Então, um passo de cada vez. Tu vai pegar e escolher uma crença que tu quer mudar nesse momento. Pode ser a crença mais fácil, a crença mais difícil. Depende aí do teu ânimo e da tua motivação para mudar as tuas crenças. Escolhe uma. Agora, servidor, tu vai pegar essa crença, escrever ela de novo aí num lugar que tem espaço e tu vai botar embaixo dela, puxar várias flechas e vai responder o máximo de porquês que tu acha que tu tem essa crença. E tu vai matar esses porquês, tu vai tentar resolver esses porquês um a um. Não entendi, John, explica melhor. Vou te explicar. Olha só. Vou te trazer um exemplo prático meu. Quando eu era mais novo, há muitos anos atrás, eu era muito tímido. Na verdade, a timidez é da personalidade da pessoa. E apesar de eu estar aqui falando vídeo contigo, apesar que para qualquer um que eu conto isso, as pessoas dizem, não, o John não é tímido. Sim, eu sou tímido. Mas eu aprendi a superar a timidez. Como? Lá antigamente eu era muito tímido, eu não conseguia falar muito com as pessoas. Qualquer ambiente novo que eu frequentava, eu ia pro fundo da sala, pro canto, ficava quieto. Às vezes eu tinha meu grupo ali de 1 ou 2 amigos só, e era isso, eu não socializava, eu era muito tímido. Mas, quando eu me dei conta que isso era uma limitação minha, ou seja, uma crença limitante, eu fui investigar. E como é que funciona essa investigação? Eu listei todos os porquês eu achava que eu era tímido. E aí eu cheguei, por exemplo, a alguns porquês que eu anotei aqui. Porque eu não conhecia as pessoas, porque eu não era confiante, porque eu não me achava atraente, entre outros porquês. Haviam mais alguns aqui, mas esses 3 em princípio eram os principais. Ao perceber que essas eram as razões da minha limitação, eu precisei agir para combatê-las. E o que eu fiz? Como uma das limitações aí dentro da questão da minha timidez era eu não conhecer as pessoas, o que eu precisei fazer? Passar a conhecer as pessoas melhor para eu poder me soltar mais. E nesse ponto eu acabei me tornando muito observador e até um ótimo ouvinte, sobretudo no começo aí dos ambientes novos que eu frequentava. Eu fiz um curso de inglês e lá eu cheguei, primeiro eu conheci as pessoas, ouvi bastante quais eram os medos, as frustrações, o que as pessoas gostavam, a pessoa que era mais aberta à brincadeira, a pessoa que era menos aberta à brincadeira, pessoas mais sérias, mais comprometidas, menos comprometidas, e eu começava a entender o todo. E no momento que eu conhecia as pessoas, se tornava mais fácil eu abrir uma comunicação com elas. Por exemplo,
A questão da confiança em si, servidor, essa foi um pouquinho mais difícil de trabalhar porque ela é mais profunda. Eu precisei aí subdividir a questão da confiança em vários outros porquês para tentar entender, mas, resumindo aqui para o vídeo não ficar muito longo, eu cheguei a duas conclusões que fizeram me cair duas fichas, porque eu pesquisei muito, li muito, fui para o YouTube, li livros, para entender como é que podia fazer para ser um pouco mais confiante, e aí eu cheguei e, no final das contas aí, nas minhas conclusões, me caíram duas fichas. Ficha 1, se é para fazer, o servidor faz com tudo, vai com toda a garra, tu vai ter que fazer igual. Se tu procrastinar e não fizer e ter que fazer depois, não adianta. Se é para fazer, faz com tudo. Por exemplo, eu era tímido, mas eu ia ter que conversar com as pessoas. Então, se eu já ia ter que conversar com as pessoas, John, vai lá e conversa. Vai lá e já fala, já te apresenta, já quebra o gelo. Então, esse é um dos pontos para eu tentar dominar minha timidez. Percebam. E a segunda ficha que me caiu foi a seguinte. As pessoas vão falar de ti e vão te julgar. Então, dane-se. Faz o que tu acha que tem que fazer, faz o que tu acha que é certo, segue teu coração, segue teu rumo, que as pessoas vão falar igual, vão falar bem, vão falar mal. Se tu fizer certo, vão falar. Se tu fizer errado, vão falar. Se tu falar uma bobagem, vão falar de ti. Se tu falar tudo certinho, como as pessoas querem ouvir, vão falar de ti também. Então, a questão da confiança, tendo essas duas fichas caído, eu me senti um pouco melhor na questão da minha timidez. E a questão aí de ser mais atraente tinha duas vertentes. A vertente física, de aparência física mesmo, né, do corpo, do rosto, tudo mais, e a questão intelectual, a atração aí, ser atraente intelectualmente, digamos assim. A questão física foi, eu comecei a me cuidar melhor, comecei a comer melhor, comecei a praticar atividade física, comecei a ser mais vaidoso, utilizar produtos aí pra pele, pro cabelo, pra barba, deixei a barba crescer um pouquinho e tudo mais, troquei o óculos, isso tudo, comecei a ser mais vaidoso mesmo para melhorar a aparência em si. Isso já me deu, por si só, uma confiança maior também, isso ajudou lá na confiança, mas me deu abertura também para eu conseguir chegar nos ambientes com menos timidez, por exemplo. Já a questão intelectual, eu queria ter algum conhecimento para conseguir quebrar o gelo. Já naquela minha primeira fala, já que eu ia me apresentar, falo do que eu gosto, do que eu não gosto e tudo mais, eu precisava me especializar, ou não, na verdade, ter conhecimento em vários assuntos que fossem conversáveis, digamos assim, que desse para abrir uma conversa, para me tornar mais interessante. Aqui a atraência intelectual, a pessoa ser interessante para conversar. E nisso eu comecei a estudar, a ler, a me interessar por várias coisas que eu já tinha um vago interesse, mas eu comecei a realmente pegar e parar de procrastinar na questão de ir atrás desses conhecimentos. E aí eu comecei a ler sobre astronomia, que eu gosto bastante, física, matemática, política, filosofia e entre outras situações. Isso fazia com que eu conseguisse chegar na conversa e já quebrar o gelo. Uma pessoa, eu no caso, que qualquer assunto que fosse aberto na pauta aí para conversar, eu estava preparado. Então também isso me desinibiu ainda mais e eu fui superando a minha timidez. Percebam, servidor, que esses foram aí os porquês que eu era tímido. Eu comecei a listar os porquês que eu tinha minha timidez e comecei a pesquisar, a evoluir, a me desenvolver a ponto de superar essas minhas limitações. E no momento que eu superei as limitações que eu tinha em relação à timidez, a timidez em si foi ficando de lado. Então agora, quando eu chego no ambiente, claro, já chego, me apresento, digo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, como é que eu funciono, como é que eu não funciono, e depois eu mais escuto, observo todo o ambiente, ver com quem que dá para brincar, com quem que não dá, entre outras coisas. Isso fez a minha timidez enfraquecer. Ah, John, mas eu não tenho problema em ser tímido. Beleza, então não é uma crença limitante. Se a tua timidez não te limita, não é uma coisa que tu quer mudar. A mim, me limitava. Então eu precisei mudar o mindset, sair desse mindset fixo para um mindset de crescimento na questão da timidez. Agora que tu tem um exemplo, é isso aí. O que tu vai pegar? Listar tuas crenças limitantes, como eu já te disse. Vai escolher uma dessas crenças, vai listar os porquês que tu tem essa crença, é falta de confiança, falta de timidez, não entende muita coisa de determinado assunto, tu vai listar todos os porquês que tu acha que aquela crença ali tá te limitando. E tu vai atacar a partir de hoje todos esses porquês. Tu vai ir atrás, tu vai tentar te desenvolver, tu vai pegar algum material, pesquisa no Google. Por exemplo, eu tenho medo de aprender matemática, eu não consigo aprender matemática. Por que eu não consigo aprender matemática? Porque eu nunca aprendi, porque eu tenho medo de frações. Então, porque eu não sei frações. Vai lá no Google, bota como aprender frações de um jeito rápido, fácil. Aprender frações de forma descomplicada. Vai ter vídeo no YouTube, vai ter artigo, vai ter
PDF, vai ter um monte de coisa gratuito. E daqui a pouco tu dedica um tempo aí. Quando tu aprender frações, daqui a pouco eram as frações que estavam te limitando aí, esse teu medo da matemática, sabe? Então, entre outras situações, esse é só mais um exemplo, servidor. E tu vai fazer isso. Fazendo isso, servidor, eu tenho certeza que tu vai quebrar todas as tuas crenças limitantes. Essa é a forma, servidor. Lista as crenças, pega uma, porque é um degrau de cada vez que a gente tem que superar. Dentro dessa que tu escolheu, vai listar os porquês e vai atacar eles diariamente até tu conseguir superar essa tua crença, servidor, beleza? Essa tua crença limitante. Substituir por uma crença aí de crescimento. Tá, mas olha só, não é conto de fada, servidor. Presta atenção nessa última observação aqui antes de tu ficar desiludido e achar que tu vai quebrar todas as tuas crenças aí em uma semana. Precisa ter paciência. A jornada, ela não é linear. Nada no mundo é linear. Tu precisa saber que vai ser aí, vai ter dias mais fáceis, vai ter dias mais difíceis. Algumas crenças vão ser mais superficiais, outras crenças vão ser mais profundas aí dentro do teu ser. Lembra que passa, às vezes, por questões hereditárias, questões sociais, questões de traumas pessoais. Quanto mais profunda a crença, mais difícil vai ser de superar e muitas vezes pode ser dolorida essa superação, mas isso vai fazer com que no futuro tu te sinta melhor. Assim como é dolorido guardar 10% de um salário que já é pequeno, tu tem que pensar no futuro, ali adiante, isso vai ser muito melhor para ti. Mas ao fim e ao cabo, servidor, tu não pode esquecer que esse é o caminho da prosperidade. A crença limitante vai te impedir de ir para o lugar correto. Tu precisa ter um mindset de crescimento para que a rota que tu colocou no teu GPS da vida te leve para onde realmente tu quer, servidor.